Vamos lá, o primeiro tempo começa com aquela estrutura do São Paulo de três zagueiras, tentando iniciar jogadas justamente com a Fê Palermo bastante aberta e bastante aguda pela esquerda, só que o Macacau que não consegue encostar porque o Corinthians ele marca muito bem pelo meio, deixa o flanco um pouquinho ali mais isolado, só que quando ou a Micaele ou a própria Fê Palermo vão conduzir, o Corinthians consegue fechar e ao mesmo tempo fechando o meio. Então o São Paulo conseguiu criar muito, muito, muito pouco, né? Em algumas jogadas mais acidentadas, vamos dizer assim, o São Paulo conseguiu chegar, especialmente num escanteio que teve depois de um chute até um tanto aleatório da Marissa, mais um, na verdade, dela ao longo desse primeiro tempo. Já o Corinthians ele tem muita liberdade para trabalhar a bola, desde o primeiro terço, no segundo terço também, e até no terço final. Só que não consegue trabalhar uma intensidade que poderia, né? E é interessante o Corinthians trabalhar essa intensidade em partidas em que tem mais facilidade, justamente porque é isso, tem que aproveitar esses momentos. Porque na temporada o Corinthians ele já tem sofrido um pouquinho, né? A gente tem visto o Corinthians sofrer bastante para criar, e ao longo dessa temporada, especialmente quando a gente pensa Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro juntas, você precisa ali dessas jogadoras que são, muitas delas, né, tidas como reservas hoje, elas precisam render melhor, né? Eu gosto do lado esquerdo do Corinthians, o jogo que o lado esquerdo do Corinthians faz é interessante, só que também não dá para ficar trabalhando só desse lado esquerdo, né? Você precisa também no direito trabalhando para estabelecer uma dinâmica inclusive de dúvida na defesa adversária, e não tem acontecido tanto. A Zanotti está um pouquinho apagada, né? A Zanotti não está tão legal hoje, não só pelos gols, pelo gol perdido, e até uma finalização para fora, com também uma força muito grande que ela colocou, mas a Zanotti também não tem encontrado muito aquele timing para aquele passe, para aquela assistência, para aquele passe final. Para um passe mais chave, né? Quem está muito bem, eu acho que é a Vika Albuquerque, a própria Fernanda, acho que está girando muito bem ali na marcação de São Paulo, está criando bastante dúvida. A Milene Fernandes oscila, eu acho que ela está um pouquinho lenta demais, eu acho que a mecânica do Corinthians não está favorecendo tanto, mas a Belinha está muito bem. Eu acho que eu gosto demais da iniciativa de movimentação que a Belinha sempre faz, e muito bem acompanhada pela Fernanda. Eu acho que essas duas jogadoras têm sido o destaque desse primeiro tempo. Aliás, foram o destaque desse primeiro tempo, Sérgio. Pois é. Então, por exemplo, quando você tem uma Paulinha que ela se sente insegura na hora de distribuir o jogo, de fazer aquele passe mais agudo, porque acontece, a atacante quando vai receber essa bola, e aí, por exemplo, a Carol, ou até mesmo a Meia, né, a Zanotti, ou a Milene Fernandes, quando elas vão receber essa bola da lateral, e esse passe e a sincronia de recepção, de corrida para recepção, ela precisa estar num tempo certinho. Porque se há qualquer tipo de atraso, a marcação já percebe e você consegue anular. Esse foi o problema tônico ali do lado direito do Corinthians. O tempo inteiro a Paulinha ela retardava um pouquinho o tempo do passe e aí a marcação já estava em cima. E o Corinthians era obrigado a girar essa bola, aí gira, vai para trás, vai para frente de novo e fica. Aí o lado esquerdo, percebe que quando a bola chega do lado esquerdo, ela não chega tão em condições assim de uma virada de jogo em velocidade. Ela é bem trabalhada, só que ela é muito prejudicada por essa ineficiência do lado esquerdo também. Então, eu nem diria que é tanto a questão da Carol Nogueira. Eu acho que é uma questão de quando você vai juntar as características, né? Paulinha e Carol Nogueira. Talvez sim, a Portilho entrando dê condições de uma triangulação ali, dessa soma de potenciais ali do time do Corinthians pode realmente favorecer a essas movimentações coletivas mais eficientes. Mas é isso, não é uma jogadora especificamente, não é a característica de velocidade de uma Portilho, não é isso, é mais uma característica de como que essas jogadoras elas conseguem se dar condições para se sentirem mais à vontade ao executar as jogadas, né? E a gente tem sentido falta disso, especialmente da Paulinha hoje. É uma etapa de construção, eu até acho interessante em questão de esquema tático, né? O que o Thiago Viana faz, porque já que o São Paulo ele tem esse estilo e é mais fácil para jogadores de São Paulo executarem um estilo mais de um jogo mais direto, então não dá para ficar com um monte de meio-campista atuando como atacante, né? Então, na temporada passada isso acontecia, na retrasada também. Então é isso, você acaba colocando o time mais
para exercer o que é mais fácil ali de se executar num clube que é desorganizado, num clube que não consegue dar essa estrutura de treinamento, enfim, de uma rotina, de um cotidiano que realmente faça parte de um grande clube. Já que o São Paulo não consegue fazer isso, a gente acaba vendo o São Paulo, no Thiago Viana, trabalhando com os atalhos que tem. Eu até acho interessante algumas coisas. Hoje é mais difícil porque o Corinthians realmente ele tem um sistema de marcação que dificulta muito o São Paulo. Então, para a temporada, eu acho que o São Paulo ele está tendo algumas dificuldades grandes, como era de se esperar, mas ao mesmo tempo é um time que consegue, especialmente em relação aos times menores, ele consegue ter uma vantagem física, é um time que consegue recuperar bastante a bola, né? É um time que às vezes consegue fazer essa individualidade que eu chamei a atenção no primeiro tempo das jogadoras, das suas principais jogadoras de ataque, faz a diferença, né? Mas é um pouco em cima disso, excessivamente em cima disso. Para a temporada eu vejo um pouco essa questão, é difícil, tá? São Paulo até chegou na temporada passada nas semifinais do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado para o Inter, mas é aquilo, o jogo jogado mesmo não era de se agradar tanto, era um time competitivo, acho que até mais do que é hoje, mas era muito nessa questão da imposição física e de criar volume. O São Paulo sempre foi um time de criar volume, mas ter muito pouco timing na hora de criar essas jogadas com mais qualidade, né? Então é isso. E hoje eu acho que o Thiago Viana tem algumas jogadoras interessantes, né? A Rafa Mineiro está no banco, a Mariana Santos é uma jogadora que eu gosto demais, demais, demais. A própria Gláucia, a Gláucia é uma jogadora que, especialmente para esse estilo que o São Paulo está hoje, de realmente querer criar contra-ataques, seria interessantíssimo, porque a Gláucia é essa jogadora que consegue cadenciar, consegue reter essa bola e aí acerta um passe, acerta uma jogada extremamente refinada. A gente conhece a Gláucia, né? Acho que era um jogo para ela hoje e também, quem sabe, para Mariana Santos. Acho que eu diria essas duas jogadoras que poderiam entrar.